é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. A partir de agora você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui no TV, sempre nas quintas-feiras, que é retransmitido também pelos canais 972 da NET e TVA na cidade de São Paulo, Big TV Guarulhos, canal 20 e pela rede da CESP. Você entra ali no site do Questão de Justiça, vem canais e tem mais de 48 canais fora a Rede Brasil de Televisão, não é? E a gente quer mandar um abraço aqui para o Dr. Rui Martins. Dr. Rui, a gente não esqueceu, hein? Tem a Copa se aproximando, a gente vai fazer um bate-bola aqui com relação à Copa do Mundo e a figura mais expressiva no ramo do direito, mais polêmica para falar, o Dr. Rui Martins. Ó. Quero ver o senhor daqui, ó, fazendo aqui café da manhã, não pode ter petisco. Saudações ao Dr. Rui Augusto Martins e a todos estes que nos assistem, a todos esses telespectadores, né? Dr. Leopoldo queria fazer também um comunicado sobre a doutora Gerilde Guerra, que esteve ontem com a gente. Ela tem acompanhado, infelizmente, vamos ver se chega até o final do programa, mas ela tem acompanhado a comitiva do governador da Flórida aqui. E ontem a gente fez o programa lá da Nani Venâncio, fez o Questão de Justiça lá na Rede Brasil, foi Rede Nacional. Fantástica, foi fantástica. Quem acompanhar pelo Facebook vai ver que a gente está com foto, tudo. Sim, não, e ela esclarecendo também assuntos polêmicos, assuntos as diferenças do direito, as diferenças. Nuances entre os Estados Unidos, toda a concepção, e Brasil, que é um assunto interessantíssimo, porque o brasileiro ele tem a noção de como funciona a justiça, mas via filme, né? Qualquer filme que se tem aí pelos canais a cabo. E ela consegue colocar aí as duas realidades. Foi bem interessante. Fora o empreendimento que o governador tem feito aqui, que chega hoje, parece que o estado da Flórida concede ali, tem uma base de investimento de 16 bilhões de dólares. Aliás, os brasileiros hoje investindo muito em imóveis ali naquela região, e eu acho que a visita do governador aqui, ela vem justamente nesse sentido, né, de aprimorar e abrir um pouco mais esse comércio. O governador, que é um democrata, inclusive falou da questão do visto, que ele acha que está muito dura a questão do visto, que vai para a comunidade brasileira, tem que dar uma melhorada. Então, achei uma posição até muito interessante. E, de resto, a gente vai estar agora... eu já vou falar porque a gente vai pegar ele lá no final de semana, no bom sentido. A gente também tem, nesse final de semana, quem vai acompanhar o site do Questão de Justiça, aí quem nos acompanha pela internet, vai acompanhar boletins que nós vamos fazer pelo site da reunião das subseções da OAB, ali, que é a última reunião da gestão atual da Ordem, vai ser feito ontem em Atibaia, onde se reúnem todas as lideranças, tem todos os presidentes. Esse ano temos todos os presidentes em comissão também. O programa Questão de Justiça, então, veiculando ao vivo lá no encontro. Vai ter os boletins, acho que de 5, 6, depende da equipe, vão estar disponíveis no site, e depois a gente vai ter também pela Rede Brasil Televisão, e vamos fazer uma discussão, porque são quase 200 presidentes, né? E evidentemente não vai pegar todos. Mas a grande maioria vai ter uma discussão por área, direito, aí vai ser bem interessante. Por área física, porque é o Estado todo dividido, né? A maior ordem de advogados do país, né? São Paulo hoje tem 300 mil advogados. Agora, por que essa expectativa? Expectativa é porque eu quero conhecer o convidado de hoje. Então tá, anuncie ele. Professor Nelson Susumu Sikishima, é isso? Isso, que é da comissão. Especialista em Direito de Família, professor aí dos cursos da Escola Superior de Advocacia, na OAB, presidindo uma comissão muito importante lá na nossa OAB. Professor. Bom, muito obrigado pelo convite, Dr. Walter, também Dr. Leopoldo, que me convidou. E vamos esclarecer os assuntos mais importantes de direito de família. Eu acho que dentro da parte de direito civil, foi o que mais alterou. De 2008 para cá, se nós contarmos aí
o tanto de legislação, acho que foram umas 10 ou 12 legislações de alterações, fora o que o Supremo e o STJ têm decidido de forma diferenciada, né? Questão da união afetiva, ontem, né, foi polêmico, e o STJ acabou realmente anteontem, se não me engano, já acabou decidindo que também poderia ter casamento, sim, entre homossexual. Eu acho que até é um assunto bem interessante. A gente tem dois amigos, inclusive, viu, doutor, vou até citar, tem o Paulo e o Beto, né? Tive a grata satisfação que são duas pessoas que são casadas, e muito bem resolvidos. E a gente estava discutindo, falando, poxa, por que é tão difícil o Brasil reconhecer essa situação, até culturalmente, né? É uma coisa que está aí, que a gente convive todo dia. Melhorou, doutor, essa situação agora? Melhorou. Desde que o STF acabou declarando a constitucionalidade da união homoafetiva, melhorou bastante. Tanto é verdade que antes desta decisão, muitos cartórios de notas não queriam fazer escritura de união homoafetiva, né? Apesar que podia, porque não é uma situação fora da lei, só que não havia somente o reconhecimento, né, legal, mas jurisprudência já tinha bastante, portanto não era ilegal, né? Só estava fora da legislação. Mas depois dessa declaração de constitucionalidade do STF, no início do ano, acabou realmente todos os cartórios fazendo agora. Todos os cartórios fazem tranquilamente a escritura pública. E até autorização para casar, né? Começou a ter aquelas conversões de união afetiva em casamento. E juízes até consignando isso. A decisão ainda cabe recurso. Ainda cabe recurso essa decisão do superior. Não, do superior não tem mais. Mas foi votação unânime, né? Não tem mais recurso. Acabou essa discussão. Acabou essa discussão. Mas a gente sabe que é um julgado, né? E é um julgado, ele só cria precedentes. Mas não está determinado na legislação. Entendo que deveria logo o legislativo modificar a legislação. Ué, doutor, é claro, como jornalista, a gente fica curioso com toda essa situação. Até porque aqui, em meio de televisão, a gente sabe que você tem muito tanto para o homem e para a mulher, né? E acho também, a gente deve ter todos os lugares, porque você não tem problema nenhum, tem até com relação a juízes, que até eu conheci alguns, né, na campanha do que a gente fez, que talvez tivesse problema. Eu conversando com o Paulo e com o Beto, que vão fazer programa aqui na casa, inclusive um programa sobre esse aspecto, eu perguntava o seguinte: poxa vida, o sujeito trabalha a vida inteira, ele não tem uma família, porque filhos e não sei o quê, né? Naturalmente eles concentram mais renda familiar, uma renda financeira para isso. Então acumulam um patrimônio enorme, então, gastam mais com viagens e tal. Aí quando chega que há um problema com o outro, uma morte, uma velhice, enfim, aquele patrimônio todo reverte para a família, e eles não conseguem, né, estabelecer tudo que viverem em vida, não conseguem passar um para o outro. Então isso aí é a melhor coisa que acontece para eles. Isso facilitou bastante, né? Tanto é que os contratos feitos hoje e a escritura pública, você pode optar no regime de bens, comunhão parcial, né? Se não, dá para fazer? Dá para colocar separação total, comunhão universal. Né? Como eu colocar... com a minha ex-esposa, separação total, quer dizer, vai comprar imóvel, já dá para fazer isso. Já dá para fazer isso, tranquilamente. Que vai evitar um monte de problema. Evita um monte de problema, inclusive em sucessão, né? No caso de morte. Morreu, e aí? Se tem direito ou não tem direito? Se vai só para a família de um ou de outro. E aquele lá não vai ter direito também? Nossa, então isso é importante, muito importante. E tem que ser muito humano para tratar desse assunto, porque o sujeito pode ter tido uma família, doutor Leopoldo, no passado, e descobrir que, né, mudou, ou ela também mudou. E aí tem filhos também, sei lá, naquela relação anterior, e aí fica tudo meio bagunçado na vida do sujeito. Agora, a dúvida do cidadão reside no seguinte: bom, conviveu quanto tempo para ter direito a eventuais bens? E eu digo não só na situação de casados, eu digo na situação de companheiros. Quanto tempo, professor, na sua opinião? Hoje não existe mais tempo, né? A união estável hoje passou a ser duradoura, né? O conceito dela até no Código Civil e na Constituição Federal diz que ela tem que ser duradoura. O duradouro está ligado ao objetivo de constituir família. Portanto, não existe um prazo razoável. Tanto é verdade que o casamento é para sempre, duradouro, não é isso, até que a morte o separe. Mas pode durar um dia, que hoje o divórcio pode ser concedido sem prazo hoje. Você casa e divorcia amanhã. Então, na união estável é a mesma coisa. Você pode estar em união estável hoje, porém separar amanhã, não tem problema. Dá em um dia, uma semana, qualquer tempo. O problema maior é para você provar, principalmente quando a união estável for de fato, que não tem contrato nenhum, né? Se é de fato, tem que ter testemunhas. E aí o que se comprova a união seria não o tempo, e nem precisa morar sob um teto ainda, né? Não precisa nem morar sob um teto, e nem tempo, mas sim o objetivo de constituição familiar.
Então, ânimos de constituição familiar que tem que ser provado. Né? A forma de tratamento com as pessoas, esse aqui é meu marido, essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha companheira, meu companheiro. Aí começa, sim, realmente surgir o reconhecimento da união estável. Eu queria apimentar um pouquinho mais. Por exemplo, marido e mulher são casados, né? Ambos separam de fato, mas não de direito. E um dos daquelas partes, no caso, contrai uma união estável. No caso, residem num outro local, enfim. E aí, no caso de falecimento deste que ainda não separou de direito, somente de fato, né? Esta companheira teria direitos a eventual... Se comprovar a união estável, tem direitos. Porque o 1723 do Código Civil hoje, o artigo 1723 do Código de 2002, ele permite que o separado de fato pode constituir união estável. O separado de fato, ou seja, está casado, porém não vive com sua esposa e tem outra mulher. Aqui deu união estável, a sua ex-mulher não tem mais direito à sucessão. Agora, só para esclarecer, essa questão de buscar constituir família. Este constituir família não significa, por exemplo, que ambos queiram ter um filho, por exemplo. Se morarem sob o mesmo teto e ali conviverem os três, por exemplo, nem que o filho for de só uma das partes, ali já constitui ali o ideal de família, ou tem que buscar ter filhos e coisas do tipo? O filho não é requisito, né? Tanto é verdade que nós temos aquela chamada família monoparental, que é aquela produção independente, né? E não precisa casar para ter filho. Família mosaica. Também é que um parente com o outro, essa mosaica que acaba sendo essa situação. Agora, normalmente os filhos não são requisitos, mas são indícios de provas, né? Filhos são indícios de provas. Desculpe, hoje em dia, eu acho que quem convive junto, hoje tem um relacionamento, não leva muito com seriedade esse tipo de coisa, né? E aí, queria fazer uma pergunta, João, que o senhor deve ver todo dia por aí. Hoje em dia está muito fácil, o sujeito pega as coisas e vai morar na casa da fulana, a fulana pega as coisas e vai morar na casa dele, e vai se estabelecendo um relacionamento de anos. E quando chega o fim do relacionamento, o sujeito fala, não, você estava namorando, tal. O que não é a verdade. Porque hoje, essa participação não sei se só o tempo, mas só a intenção de, faz com que esse homem e essa mulher não tenham um comprometimento com nada, né? O senhor acha que a lei facilita que a população tenha um entendimento da seriedade do relacionamento? Porque hoje ficou banalizado, né? O sujeito hoje começou a vida, amanhã já não está na casa e desmonta a vida das pessoas. As pessoas não percebem que esse tipo de coisa vai acabando, não dá mais tempo de renovar, né? O senhor acha que isso melhorou a situação? Pode ser usado para melhorar essa situação? Ou simplesmente a gente caminha por um mundo, por um tempo muito presente, de nos ter mínimo respeito ao relacionamento conjunto? Hoje eu costumo dizer o seguinte, que hoje o namoro atual está bem próximo da união estável. O namoro atual está bem próximo da união estável. Ele dorme na casa os namorados dormem juntos, um dorme na casa do outro, vão dormir na minha casa hoje, amanhã vão dormir no meu apartamento e assim por diante. Primeira testemunha, o porteiro. O porteiro está sempre de olho, né? Vai o porteiro para lá, não, realmente era patroa, já estava com controle remoto, tinha chave, tinha tudo. E aí começa a constituição de união estável. Agora, a importância maior da diferença com o namoro, com a união estável, é o objetivo de constituição familiar. Mas como comprovar se for de fato, né? Eu entendo que é o tratamento, a forma de tratamento, a sociedade reconhece. Ou seja, em todos os lugares ele apresenta como marido e mulher, apresenta como companheiro e companheira. Já está vendo que o ânimo dele é de família, né? Mas isso não era. Falou para todo mundo, já começou a transparecer que realmente é uma família. Portanto, essas provas orais, principalmente testemunhais, que vão ser colocadas em questão para poder ser reconhecida a união estável. E o contrato de namoro? Tem gente fazendo contrato de namoro, inúmeros artistas e cidadãos que têm preocupação com aquela situação. Isso é importante que eu disse, o namoro está bem próximo da união estável. Então o certo é fazer um contratinho de namoro, se é namoro. Tá? Mas não para burlar a legislação. Entendi. Porque ele está em união estável e ele fala assim, vamos fazer um contratinho de namoro, e aí depois vai dar errado, porque na verdade a intenção não era essa. Está nulo o contrato. Agora precisa ser público ou pode ser ali um contratinho, cada um assina, reconhece firme e está tudo bem? Pode ser um contratinho particular. Eu costumo sempre fazer, eu fiz esse ano, já fiz uns 3, você vê que tem bastante gente já fazendo, né? Contrato de namoro, eu mando lavrar em escritura pública. Né? E aí faz, é mais garantido. Não é que vale mais, um particular vale também. Mas é que é mais garantia porque não vai demonstrar que houve vício, né?
não tem visto, porque tá perante tabelião. Foi todo mundo de acordo. Os dois são maiores e capazes, não tem filhos, acabou. Doutor, o que eu fico me pegando, eu acho que aí já tem uma predisposição também a pessoa não querer ter um relacionamento junto, né? Quando você pode contar, até que eu me espantei no primeiro casamento, que eu fui passar no cartório e vamos fazer um pacto antinupcial. Eu falei, mas eu quero casar com a mulher, não, mas vamos fazer assim. Eu até achei interessante, né? Mas agressivo. Eu não estou falando tanto tempo atrás, falando de uns 10, 12 anos atrás. Que é bem seu a seu, antes do casamento, que é meu, não sei o quê. Acho que respaldava a idoneidade da pessoa, né? Eu achei que eu quis fazer. Você não fez contrato de namoro, né? Então, mas aí eu me pego no seguinte, eu acho, eu sinto hoje em dia, não estou tão velho assim, né? Nós não estamos, o Leopoldo é mais novo, né? Mas que pega os cabelos brancos? Eu acho que eu sou mais velho ainda, né? Mas eu acho que não tem muita responsabilidade. Eu vejo aí, por exemplo, às vezes até com relação a pessoas que não aceitam o fim do relacionamento, mas também porque elas se envolvem e não tem comprometimento. Então hoje tem mulher que tem filho, começa a namorar com um cara, tem homem que tem filho, começa a namorar com a menina, e aí eles fazem esse pacto para social. Essa coisa depois, não, acabar, e não vai reverter, a pessoa vai ficar chateada, vai atrapalhar a vida dela. Então, poderia se aplicar mesmo como fosse esse tipo de coisa, para não existir essa bandalheira. Tem gente que mata por conta disso. Não é? É complicado, esse relacionamento é complicado. Um casamento é quase um contrato, né? É um contrato sui generis, mas é praticamente um contrato. Então, sempre, antes é importante discutir as cláusulas, né? Não é? E é possível no patrimônio. No casamento é possível discutir as cláusulas no patrimônio, que é o regime de bens. Você pode optar. Só não pode as questões pessoais, né? De fidelidade, aquela história toda. Isso daí não dá pra colocar. Perdeu isso na questão do relacionamento? Porque aqui era arcaico, acho que era o Código de 40, é isso? Não me lembro. E também achava muito machista, na época no Instituto a gente falava isso, no Instituto de Advogados, que a mulher teria uma penalidade porque traiu o marido. Eu acho uma questão muito machista isso, né? Mas bem lá de 1940. Aí se perdeu isso. Quer dizer, fidelidade não é condição hoje para ter casamento. Não precisa botar a mulher na cana. Teria que botar o homem também, mas hoje fidelidade não tem mais comprometimento de nada. Hoje ficou meio banalizado por causa até do novo divórcio, né? Porque o novo divórcio ele não tem mais prazo. O divórcio não se discute culpa. E a maioria das pessoas tem entendido que não existe mais separação. Se não existe mais separação, não tem mais culpabilidade. Se não tem mais culpabilidade, não tem mais fidelidade. Né? Que coisa. É uma coisa importante, porque mas tem como para se pensar. Então, infelizmente, hoje está muito banalizado mesmo. As pessoas não têm muito comprometimento. Acabou, vamos para outra, parte para outra e assim por diante. E principalmente quando tem filhos, que é o problema, né? Que a gente reflete. E aí acaba refletindo no próprio filho. E isso é o nosso futuro, né? É uma geração de gente que não... Eu acho que aí a gente vê muito, viu, Túlio? Não sei quantos... O professor deve ter uma idade mais próxima a mim, mas vê que não tem esse comprometimento mais com a família, né? Até uns 10 anos atrás, não tanto 10, 15 anos atrás, você vê que na escola, normalmente, o filho de mães ou pai separado, normalmente seu pai e sua mãe falam assim, é melhor ficar longe dele, porque não deve ser boa coisa. A escola tratava de forma diferente. Mas hoje, pode ver, hoje é quase o inverso. Todos. Se um filho é de pais que moram juntos, né? Então todos conversando, um dia eu vou pra minha casa, um dia eu vou pra casa do pai, um dia eu vou pra casa da mãe, e um fala assim, mas minha mãe e meu pai moram na mesma casa. Aí todos começam a fazer uma rodinha. Mas é mesmo? O que acontece? Então mudou, né? Inverteu a situação. Hoje, e a família e ainda é a base da sociedade. Mas acaba sendo uma exceção, aquela pessoa que vive com o pai e com a mãe ainda. É verdade. Então, vai mudando, tá mudando, né? A sociedade tá mudando. A doutora Kátia Boulos que falava muito isso, né? A determinada família tá mudando muito. Mas pra gente que tem desses 10 anos, 15 é que nem a questão da internet. A gente fica... acho que às vezes até falta um pouco mais de você ter uma religião, alguma coisa para você se apegar, porque no final, né, então a gente tem que viver com um companheiro, ter no final algum tipo de amigo, né, na vida, né. Agora, essa é a pura verdade que o senhor falou. Eu percebo na escola da minha filhinha que, num geral, que prevalece são os pais separados. Famílias mais constituídas, cada um no seu canto, né. Agora, falando em família, eu fiquei pensando na questão da indenização, que também é um assunto bem discutido. Falando em temas atuais de direito de família, a questão da indenização, mas pede dano moral, não pede? Como que fica essa questão hoje no direito de família?
com referência à traição, né? Traição, às vezes o pai que deixa de dar carinho pro filho, também é um tema muito atual. Então vamos dividir esse assunto, porque nós temos dois julgados importantes referentes ao filho, né? Mas o primeiro, em razão da emenda constitucional 66 de 2010, que é a nova lei do divórcio, que não tem mais prazo para propor o divórcio, e a maioria das pessoas, e até o tribunal, tem entendido que não tem mais separação. Ou seja, não tem mais como se discutir culpabilidade, se foi infiel ou não. Portanto, praticamente o dano moral estaria fora disso. Se entra com o divórcio, o juiz tem que conceder o divórcio, acabou, ponto, só aquilo. Eu quero entrar com ação de dano moral porque eu sofri. Se realmente você sofreu, tem que entrar numa vara civil até. Na vara civil, por exemplo, não, nem família, é questão realmente de responsabilidade civil. E entra para responsabilidade civil numa vara civil. Ou seja, aqui eu vou divorciar, lá eu discuto. E não discute mais, porque dizem que até para que não fique enrolando o divórcio. Porque muitas pessoas que querem divorciar, a maioria já quer casar de novo, por isso que está divorciando. Né? Porque está querendo encontrar de novo casamento. E aquele outro que não quer divorciar é para fazer com que ele não case de novo. Né? Então, às vezes, fica segurando a pessoa. Portanto, não tem mais discussão de culpabilidade e aí o divórcio tem que ser concedido de imediato. Se não for de imediato, o juiz, na primeira audiência, ele tem que converter em divórcio, não tem jeito. Tá? Não tem como se discutir culpa no divórcio e nem prazo mais. Se não tem mais prazo nem culpa, o juiz tem que conceder o divórcio. Não há o que discutir. Mas e a partilha dos bens? A partilha dos bens é ação distinta, apartada também. Virou tudo mais monetário essa situação na questão do divórcio. Do divórcio. E dos filhos, né? Agora, quanto aos filhos que o Leopoldo está dizendo, teve dois julgados recentes, né? Um aqui no Tribunal de Justiça em São Paulo. Causando uma polêmica danada. Eu acho interessante porque não deu dano moral. O filho foi abandonado moralmente pelo pai, ou seja, até teve direito aos alimentos, ele pagou os alimentos, porém não deu afetividade nenhuma durante toda a idade dele de criança e adolescência. Depois dos 18 anos, esse filho entrou com uma ação de danos morais contra o pai por abandono moral. Né? Que coisa por abandono moral, porque não teve nenhuma relação, ele se sentiu, né, ofendido em razão disso e também prejudicado. Aí o tribunal decidiu o seguinte, que não tem indenização, não tem danos morais, porque ninguém é obrigado a amar a outra pessoa, mesmo que seja pai. Agora, nossa, que diferença. Olha, essa questão da obrigação de amar é pesado, né? É pesado. Essa questão de, por exemplo, vou deixar o filho crescer e não vou contribuir de forma alimentar, ou aí eu penso até na questão do carinho, da afetividade, ou seja, essa afetividade não é mais necessária, então, não gera mais indenização? Conforme o tribunal decidiu, não. Né? Essa Câmara, principalmente, falou que não tem direito à indenização, porque ninguém é obrigado a amar a outra pessoa, mesmo que seja filho. Doutor, interessante. Eu estou passado com isso, eu posso ficar passado? Quer dizer, o conceito de família, ele começa... A família mesmo, você perdeu sentido. Começa a perder totalmente sentido. Não quero ser uma pessoa para baixo, né? Mas não tem... Se eu ver alguma possibilidade, porque a gente tem que ter essa coisa, né? Meu pai, minha mãe, meus conceitos, meus valores, tá? Sim, mesmo que estão separados, né? Tem que ter... Meu pai é esse, ele trata bem minha mãe... Porque senão onde a gente vai parar com essa situação? Complicadíssimo, é a futura geração mesmo, né? Que até nós temos visto aí notícias ruins, né? Com referência que a criança vai lá e dá tiro em todo mundo, né? Pois é. É isso que está acontecendo, né? Tanto a alienação parental no início, né? Quando separam, a alienação parte de um de outro. Eu acho um absurdo. O desembargador da Sebastião Amorim faz um trabalho forte, o Nelson Calanda também, sobre esse tipo de... O sujeito deixa, a mãe começa a colocar de canto, eu comecei a entender como é que funcionava isso, né? Até cerceamento de visitas também, a alienação parental. Mas sempre da mãe pro pai, né? A maioria é sempre assim. Né? Mas o pai às vezes vai visitar e a mãe sai. Por que, doutor? Por quê? Porque hoje, desculpa vai fazer esse bate-bola, mas eu nunca escondi, né? Eu sou jornalista, eu não tenho a vida aberta, eu também separei tudo. Porque hoje ainda o tribunal ele é tão rígido em querer, não estou falando daqueles primeiros anos da criança que tem que realmente ter um cuidado maior, tal. Mas por que ele é tão rígido na questão da guarda? Fala, não. Naturalmente que a gente escuta, né? Não, mas veja bem, o filho fica sempre com a mãe. Mas por que esse sempre com a mãe? Tem pai muito mais amoroso. E tem mãe que não quer ficar com o filho mesmo. Mas por que tem essa rigidez dentro ainda do nosso e parece que os juízes eles pendem, olha, o filho vai ficar com a mãe. Acostuma. Parece que virou moda, né? Não, mas não é que é comigo, só escuto todo mundo. Agora, eu conheço um advogado... e ele não pode ficar falando nada, mas que muito, muito importante. E ele brigou, mas ficou com as 3 filhas.
3 filhas. E eu falei, tinha que fazer uma briga do cão para poder ficar, e as filhas queriam ficar comigo, e as mães não queriam, né? Mas é uma exceção, né? É uma exceção. O pai ficar com o filho. O problema realmente é que a maioria dos pais não querem ficar com o filho. É a mãe que fica. Ou é a questão da alienação mesmo, que essa relação, ela começa a conturbar tanto, doutor, que aí, não, peraí, vamos pagar logo a pensão, e depois eu vou partir para outra mesmo, porque senão ela não vai me deixar em paz, eu não vou conseguir nem ver naqueles 15 dias lá de 15 em 15. Como é que funciona isso? Tem bastante. Infelizmente existe essa situação, porque sempre alguém saiu ferido na separação e quer prejudicar o outro. Tem um costume ruim também aqui que nós temos, né? De que quando os pais separam, o ex-marido e as mulheres, sempre o outro quer ver o outro na pior. Ele não quer ver melhorar. Né? A maioria dos casos, não são todos, tem gente que se dá muito bem depois de separado, inclusive. Né? Vira até amante, às vezes, viu? Americano tem muito disso, né? Então, infelizmente é assim, ó, separou, eu quero que minha esposa se afunde. Eu quero ver ela se prejudicar porque ela não ficou comigo. Né? E a esposa a mesma coisa, quero que ele se afunde, que ele vai ver que realmente não é assim, porque ele não ficou comigo, agora ele vai ver que realmente eu era melhor para ele. Como você pega um negócio desse, doutor? É meio complicado, viu? O advogado ele tem que ser um pouquinho, eu falo, se pegar um advogado muito combativo, não sai acordo nenhum, vou processar há 10, 20 anos. Né? Se for muito combativo. Por isso que eu falo que o advogado tem que ter um pouquinho de mediador, né? Tanto é que nós estamos nesse assunto agora de mediação, né, que existe e vai ser instalado já agora a mediação e conciliação pelo tribunal. O CNJ determinou, né, que se colocasse a mediação e conciliação. Então a mediação é importante, tem que ter um pouquinho de mediador, né, e tentar contornar a situação, porque muitas vezes na separação foi a falta de comunicação com o outro, por isso que não deu acordo. Entendi. Normalmente isso. Nada melhor que um bom acordo, né? Mas isso parte dos advogados. O senhor é um excelente advogado na área de família, mas parte dos advogados ou ele parte do... porque existe uma briga, né, aí na questão. Eu acho até uma coisa... Agora eu vou citar alguns, né? Aí tem... A gente passou por situações, não é só a minha, é tudo de amigos. Então, quando é advogada, começa aquela briga, porque a mulher quer bater nos bens, quer tirar os filhos e não sei o quê. E aí que sai o cara, não, vamos fazer logo, você tem dinheiro, vamos fazer logo, fazer essa separação. E continua essa expensiação um com o outro, né? E aí vi juiz, doutor, falar assim, isso eu já vi. Um amigo meu veio me comentar. Fala assim, não, eu acho que eu não vou dar separação. Não sei se ainda existe isso. Não vou dar separação. Vou te dar 30 dias ainda para vocês pensarem. Aí o cara, eles surtam, né? O cara vai lá para separar, o juiz manda ele ficar junto mais 30 dias. Ainda tem isso? Não, às vezes acontece. Se o juiz sentir que ainda estão ainda próximos, né? E às vezes um tá chorando, querendo ainda a reconciliação. Então, se ele sentir essa situação, acho que ele acaba suspendendo. Agora, pensando em constituição de família, muitas vezes a parte, né, uma das partes aí diz o seguinte, olha, vamos constituir família. E aí, muitas vezes, fica enrolando, bom, quando vamos casar? E aí, nesse meio tempo, ali... Você rompe. Existe a ruptura daquele chamado enlace. Como é que fica essa questão em relação aos noivos, se assim podemos dizer? Dá danos morais e materiais também, né? São chamados de esponsais, né? Esponsais, esponso porque é chamado de anel esponsalício, né? Ou seja, que seria o noivado, um contrato preliminar ao casamento, né? Portanto, se é um contrato preliminar ao casamento, significa que se houve um rompimento, há uma indenização para o prejudicado. Poxa, mas acabou a afetividade. Se acaba a afetividade ali entre pai e filho, não pode acabar a afetividade entre esses dois noivos que buscam casar? Existem duas correntes mesmo. Uma que fala que é ato da vida social, portanto não gera indenização. Outro diz que realmente, se for contrato, se for consignado como contrato, reconhecido como contrato, realmente teria... Na sua opinião, professor? Vai depender do caso, né, mesmo? Do caso concreto. Depende. Por exemplo, a pessoa... No dia do casamento, ela deixa a noiva no altar. Nossa. Não poderia ter falado antes? Né? Nossa, eu conheci uma advogada que o noivo ela deixou no altar. O senhor não acha que tudo isso aí é o que gera falta de responsabilidade no cumprimento? Tá vendo? Se faltou responsabilidade, gera indenização, é responsabilidade civil. Porque, mesmo que não deixou no altar,
Mas você esperou distribuir os convites para depois falar que não vai ficar mais junto? Nossa, não é de uma hora para outra. Aí... Você não é de uma hora para outra. Não é que houve uma traição que agora eu não quero mais. Aí é complicado. Não gera um constrangimento. Gera um constrangimento. Imagina, tem que ligar um por um. Um por um falar que não vai ter mais casamento. No caso, eu tenho uma amiga que é a Ângela Detetive. Se a traição já não gera mais nada, quer dizer, qual é o motivo do rompimento, então? Já não, então pode chegar e falar, eu traí, mas não representou nada, né? Ele vai casar assim mesmo. Aí você não sabe se a pessoa está casando com você por causa do dinheiro que está envolvido, por causa da situação que ficou envolvida. Professor, como é que muda isso tudo, né? Isso é complicado, está ficando uma situação complicada. Tanto é verdade que o dano moral está dando muito baixo. O valor do dano moral está muito baixo. Você nem compensa com dano moral. Eu vi um julgado, foi em Minas Gerais, que o noivo rompeu o noivado por telefone. Meu Deus. Por telefone, e ainda a noiva estava no chá de panelas. Nossa, mãe do céu. E rompeu, daí ela começou a chorar, ela falou, o que foi? Acabou o casamento. Não quer casar mais comigo. As amigas já pegaram tudo de volta, não vou pegar, vamos embora. Olha o dano moral que dá, isso é um dano moral, né? Meu Deus, dano moral importantíssimo, um dano moral que ocorreu entre as amigas, principalmente, e deu uma indenização de R$2.000. R$2.000, isso não dá nada. Não é pelo valor financeiro, é pelo constrangimento. Pelo constrangimento e fazer com que a pessoa não faça de novo. Professor, aí eu estou entrando a fundo nesse assunto, porque eu acho que direito de família nessa situação é prioritário. Alguém tem que ter um basta social, né? Da pessoa ter responsabilidade com o ato que está fazendo. Aquilo dói no ser humano. O ser humano vive de emoção. E dói no ser humano um rompimento de relação para arrebatar alguma coisa que ele acreditava no futuro. Bom, se dá R$2.000 um dano moral num chá de panela, que é tudo para a mulher, é tudo, né? O dano moral, ele está um pouquinho deixando de ser aplicado, viu? Até está sendo aplicado, mas o valor é muito baixo. Então as pessoas não estão dando muito valor para isso. E isso ainda é importante, né? Para que ocorresse uma forma de que a pessoa não fizesse mais isso, né? Repúdio mesmo. Eu vou trazer aqui o doutor Genildo. Senta aqui, doutor Genildo. Aberto. Doutor Genildo, professor. É o nosso presidente, o doutor Nelson. Ele trata hoje, ele está no ar já. Ele hoje é presidente da Comissão de Família da OAB. Né? Então ele estava tratando essa questão da união, né, da responsabilidade com relação a isso. E aqui no Brasil acontece N coisas. Eu podia fazer até um comparativo dos Estados Unidos agora. E a gente estava falando da questão do dano moral hoje. O professor estava citando um caso de família, que o sujeito rompeu pelo telefone no chá de noiva da mulher. Quer dizer, que coisa pior da vida, professor, que ter esse rompimento na hora que a mulher está para casar, naquele momento mais sério dela, né? Como é que funciona nos Estados Unidos? Não, é o direito dele, né? Olha como pensa, já é diferente. E não dá, e o dano moral que deu R$2.000, é isso? Na verdade, ela teria que provar que foi feito de má fé, que foi realmente ela era uma pessoa pública, ela deve ter sofrido uma série de problemas emocionais, aí para poder realmente ter uma causa nesse assunto. Porque ninguém é obrigado a ficar com a outra pessoa, né? Então, mas existem formas e formas. Então, se for de uma forma muito negativa, aí realmente ele teria uma causa a respeito. É o que eu estava falando com o professor, e ainda acho assim, que, professor, eu sinto uma falta de responsabilidade com a pessoa, com ela própria. Você vai começar um relacionamento, fique num relacionamento, então eu só vou me limitar a isso. Agora, você começa a levar a mulher, essa é minha esposa, que o senhor estava falando, essa é a minha família, eu estou levando ela para lá e para cá, ou ele faz também o contrário e é abandonado, então nem começa, melhor não começar já. Isso aí é uma coisa que confunde muito nos Estados Unidos, porque eu acho, ou você é casado, ou você é solteiro. Não existe aquele, eu sou casado, mas não sou casado, essa aqui é minha esposa, mas na verdade não é minha esposa. Até eu faço um trocadilho, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho que casar, faz 15 anos que eu tô com a minha mulher. Eu falei, se 15 anos o senhor ainda não sabe, eu é que não vou saber. Agora, se fala muito, mas o dever dos pais em relação aos filhos. O telespectador pergunta o seguinte, bom, e a questão dos filhos em relação aos pais? A afetividade, enfim, isso gera o quê? E aí eu direciono a pergunta a ambos, né? Primeiro ao nosso professor, o professor Nelson Sussumo, nesse sentido, filhos em relação a pais. Eu não sei como é que funciona isso nos Estados Unidos.
Que a afetividade, como foi dado no tribunal, né? Se o pai não é obrigado a amar o filho também não é obrigado a amar o pai, né? O problema alimentar não, né? O alimentar é recíproco aqui, tanto para o pai para o filho como o filho para o pai, né? Se o filho tiver condições financeiras, maior de idade, boas condições financeiras, o pai está necessitado, pode pedir alimento do filho. E o dever de cuidar desses pais quando atingirem a velhice, no caso, uma certa idade. Os alimentos, né? Os alimentos. Então é recíproco. Os alimentos aqui, entre pais e filhos, é recíproco. Em linha reta, ascendente, é para sempre. Do neto pro avô, do bisneto pro bisavô, mas o avô não pode pedir pro neto. É só recíproco entre pais e filhos. Entendi. E na Flórida? Nossa, interessante. Eu realmente não sabia desse tipo de situação, porque lá a única obrigação é do pai com a criança até os 18 anos. Já faz O pai ou a mãe, né, no caso, depende da pessoa que está cuidando, a outra parte que não está junto tem a obrigação de manter a criança até os 18 anos. Agora aqui, a jurisprudência no Brasil, ela determina de que o dever de alimentos dos pais até em média 25 anos, enquanto o filho estuda. Cursando um curso superior, né, um nível superior. Na Flórida também é assim? Lá tem uma exceção, se você não se graduou no secundário até os 19, então estende um ano mais. Porque geralmente a criança se graduou aos 17 ou 18 anos. Mas tem algumas crianças que ficam até os 19, então ele obriga o pai a manter a criança até o pai ou a mãe, a parte que não está convivendo com a criança. Ou em algumas circunstâncias até os dois, né? Tem obrigação até ali até aquela situação, já ouvi falar que a situação dos pais querem a independência dos filhos, né? Já criam dessa forma de independência. Tem muito disso aos 18 anos. Mas independente a obrigação de manter a criança. Agora, doutor, mas é por uma obrigação para criar o que está faltando? Porque a gente é dinâmico essa questão do direito, né? Você vai para lá, você alia a questão da família, o que acontece no dia a dia. Mas de repente, outro dia eu estava discutindo até com o Chalita, né? Faz um tempo que foi nosso secretário de educação, né? E fala, poxa, você tirou a educação moral e cívica foi ele, no governo dele, não que ele, mas a vinda da gestão, tirou a educação moral e cívica do currículo primário para o secundário. Quer dizer, hoje não tem aquela coisa de saber, né, nada sobre política nossa. Aí tinha religião no colégio público, agora não tem religião. Quer dizer, a OAB agora implantou um sistema que faz uma cartilha na escola para saber direito, cidadania e tal, mas é a única entidade que tem esse comprometimento, e ainda quando a escola deixa. O que está faltando? É religião no ensino básico? Isso é educação de base, a questão familiar é educação de base. Eu acho que os dois seriam interessante, porque eu notei essa falta de moral e cívica que existia. O brasileiro é extremamente orgulhoso de ser brasileiro, e hoje em dia, com tudo de maravilhoso que a gente tem aqui, ele não tem mais orgulho de ser brasileiro, então é uma coisa muito estranha. Muitas vezes eles fazem umas comparações, mas só o Brasil mesmo não tem isso. Eu falei, mas você não vê que não, além de não precisar, a gente não quer, é negativo para o país, ainda bem que não tenha, sabe? Ele fica comparando em outros locais e tudo mais. Então isso é uma coisa, e a religião também é uma coisa muito importante. E acho que até nos dias de hoje, né, é importante porque, infelizmente, na família mesmo, os pais hoje têm trabalhado bastante, tudo para tentar manter, né, o padrão, e quanto mais ainda o custo de vida é maior, a gente tem que trabalhar mais para se manter, e os filhos ficam sem a família, né, praticamente, e acaba tendo pelo menos na escola, né? Mas infelizmente, só que existe várias religiões, então você não pode impor uma em outra, né? Se a criança seria de origem judaica, ou até mesmo budista, ou islâmica, você impor que ela aprenda cristianismo é uma ofensa, né? Então deveria existir uma opção, né? Mas aí fica uma coisa muito cara. Muito complicado. Agora, teria que ter essa condição. Outro dia a gente estava falando aqui com o desembargador Malheiros, e houve aquele caso das crianças que estavam assaltando com faca, não sei o quê, aqui em São Paulo, São Paulo não, interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Com faca entrando na loja tirando, né? E que em horário de escola. Aí penso o seguinte, eu quando estudei, eu terminei estudando, professor, em escola judaica um tempo, né? E o ensinamento religioso é forte, porque fica naquela coisa que Deus, que família, não sei o quê. E escola pública também, que na minha época tinha da francês e religião, né? Bom, pelo menos tinha uma base, que são essas religiões mais fortes. Agora, essas religiões que entram aí hoje,
tá bom, você não casou, mas também Deus perdoa. Porque falta essa base também na parte de escola, para poder ajudar a não passar por isso no futuro. Eu acredito, nos Estados Unidos a gente tem esse negócio também, não pode impor a religião, e também na Rússia, o Stalin tirou a religião de quase todo o currículo, inclusive até foi contra muitas igrejas e tudo mais. Então, alguns princípios morais dos 10 mandamentos, a religião ensina a pessoa mesmo que ela não seja religiosa. E a gente vê esse valor à vida, por exemplo, que no brasileiro tem, felizmente. A falta de religião não dá o mesmo conceito do valor à vida. E assim outros princípios, né, de como o roubo, matar, talvez até mesmo um outro tipo de comportamento, que a religião, mesmo que você não seja religioso, você está num ambiente onde talvez você ouviu os princípios, pode até discordar de algum deles, mas não os princípios básicos. Né? E, infelizmente, a gente vê isso em sociedades que cresceram sem religião, tipo a Rússia, um pouco... A doutora Janine fala numa situação que é o seguinte, um dos mandamentos, agora permite que eu não esqueça, mas bom, primeiro não matarás, está lá. Mas um diz que não trairá marido ou mulher. A nossa Constituição já não fala mais disso, né? Pode, não pode. Como é que fica essa situação? Olha, é complicado. Porque é complicado mesmo, não tem... E eu fico com medo, que eu tenho filha, mulher, né? Então, como ensinar se o próprio ordenamento jurídico fala, bom, também, olha, você pode ter um relacionamento... Será que ensinar ética ao invés de religião? Essa é o comentário do telespectador. Mas se na base Será familiar... que trabalhar com religião, trabalhar com a ética? Seria talvez a parte mais importante, né? O porquê. Só que algumas pessoas, dependendo do nível cultural, você tem por que você precisa ética. Nós sabemos. Será que é fácil transmitir para todo mundo? Eu não explicar, sei. Né? Exatamente, não sei como. Não, talvez seja fácil, mas talvez não para todas as pessoas. Talvez alguns podem achar que não está certo a sua ética. Que ainda tem crianças que não tem nem escola, né, básica, né, como a de absorção aí pelo intelecto. Não sei se é exatamente intelecto, mas tem pessoas com maior dificuldade de aceitar certos conceitos. Aí entra uma Constituição, agora quero fazer esse comparativo. O professor estava citando hoje a união homoafetiva, né, que agora o tribunal aceitou. E lá, não sei como é que está, mas deve estar um pouco mais avançado que isso. Aí, de repente, do nada, agora pode você ter gente do mesmo sexo sendo parceiro, sendo casado, né? Não é uma coisa assim, uma controvérsia? Tinha uma base moral aqui toda, que tem anos e anos e anos trabalhando, de repente entra uma situação extremamente nova, que é o que está acontecendo no país, que tem que ser aceitado. Eu queria até complementar suas considerações, que na verdade vem justamente... ao encontro do que o telespectador fica pensando. E aí o telespectador, na verdade, quem é que perguntou? Mas são diversos deles. E fazendo um aparato das perguntas, eles dizem o seguinte, né? E aí eu não sei como os convidados podem responder, mas dentro de toda essa questão eles dizem o seguinte: bom, a mulher ama mais que o homem. Por que dentro da concepção da nossa realidade hoje, bom, e aí é a colocação do telespectador. Bom, dizem que as mulheres fazem amor e o homem faz sexo. Vamos dizer. Bom, mas as mulheres amam mais que os homens. Mas e esta promessa de amor eterno? Às vezes os homens prometem um amor eterno e esse amor eterno, na verdade, ele não será eterno, porque será eterno enquanto dure. São as colocações que os telespectadores colocam, né? Essa questão de valores. Mas será que a mulher, ela ama mais do que o homem? São as questões colocadas aqui. Hoje a realidade é outra mesmo, né? Cada um pensa de uma forma, e por que não 2 homens ou 2 mulheres, que tem muitos homens, 2 homens e 2 mulheres, que vivem melhor que o marido de uma mulher, né? Tem 2 homens e 2 mulheres que criam melhor um filho que um marido, com um pai e uma mãe natural, né? Então hoje é tudo relativo a essa situação. Tanto é verdade que não tem tantos problemas, é que não tem muito. Na hora de começar a crescer também, vão começar a ter problemas também. De separação, divórcio também entre os homossexuais. Agora, a princípio da igualdade. Guarda, regulamentação, tudo isso. Mas é a realidade. Então, o direito ele não pode realmente deixar afastados os direitos dessas pessoas. Principalmente na questão patrimonial, quem está dizendo, né? Morreu, e aí como que fica? Vai ficar para a família? E outro. Exatamente. Um casamento é um contrato entre 2 pessoas. É um contrato muito forte, que muitas vezes é feito até sem uma consciência específica.
né, usando muita emoção na hora de assinar o contrato e que eventualmente você vai ver as consequências muito tempo depois. E é injusto uma pessoa que escolheu o seu companheiro e está construindo alguma coisa e infelizmente ou felizmente a pessoa do mesmo sexo não ter os mesmos privilégios de patrimônio, de criança, de comprar uma casa, de deixar herança, que construíram junto para aquela pessoa por ser do mesmo sexo. Porque certamente ele escolheu a pessoa correta na vida dele e não teve o privilégio governamental de ter o contrato que aceitasse esse tipo de aceitação de um bom sócio. É como você ser uma sociedade, é uma sociedade. Só que a gente aceita a sociedade entre vários empresários e a gente acaba não aceitando aquela sociedade familiar. Então isso é uma inconveniência nesse contrato que as pessoas deveriam ter. Ou seja, lá também o casamento ele é visto como um contrato. Infelizmente, bom, para advogado o casamento sempre é visto como um contrato, né? Não necessariamente uma união entre duas pessoas emocionais que assinaram o contrato. A gente deveria não aceitar que eles assinassem o contrato sobre a influência emocional, né? Eles deveriam deixar a influência emocional fora do contrato e depois entrar em contrato. E aí, se der para ter uma emoção, ótimo. Mas, na verdade, é isso que é um casamento, né? Em termos advocatícios. As pessoas acreditam que é uma união entre Deus, seja o que for, mas para um advogado é um contrato. Né? A gente não faz parte do casamento. Olha que, doutora Janaína, infelizmente, no fim vai ser só no final que você percebe que é a questão só da área do advogado mesmo. E o que me entristece é o que eu acho que tem que ter mais consciência. Não, da sensibilidade também. Né? É que, por outro lado, se você tiver muita consciência, você acaba já nem não casa. casando. Não casando, é verdade. Igual pra ter filhos, né? Eu vou pensar muito bem, né? Você perde o princípio, né? Pra que eu vou entrar em contrato com essa pessoa se eu não tenho emoção nenhuma, né? É verdade. Aí fica totalmente fora do assunto, né? Então é o mais complicado. Mas nos Estados Unidos também a gente tem poucos estados que aceitam o casamento. Isso que eu perguntei. São muito poucos e federal, em lei federal não é aceito. E a parte pior realmente é a parte do patrimonial, né? Que você, como casado com o sexo oposto, você tem alguns direitos e e estando junto com o mesmo sexo, você perde os direitos. Nossa, que interessante. Por isso que por direito tem que ter igualdade, né? Por direito tem que ter igualdade. É claro que tem pessoas que entendem que não seria, né, o melhor. Não seria nem na divisão patrimonial. Vou falar uma coisa que aconteceu recentemente. Duas pessoas, eles compraram uma casa. Lógico que aí você tem bons advogados, consegue fazer aquela como uma sociedade, comprar a casa juntos. Só que não tem o mesmo privilégio de... Nós temos uma Constituição que garante a sua primeira moradia. Já são duas pessoas que não são ligadas por laços matrimoniais, não têm o mesmo privilégio. Na hora de fazer a bancarrota, também não tem os mesmos privilégios, porque daí é uma divisão como uma torta. Você pega um pedaço do bolo e pega outro pedaço do bolo. Já quando é uma família, o bolo é único. Entendi. Então a família tanto faz a esposa quanto o marido fazerem a falência, e a falência é válida de acordo. Duas pessoas do mesmo sexo não são casadas, consequentemente elas perdem esse privilégio. E também é uma lei federal. Outra lei que a gente tem na Flórida muito bom, que é a Constituição garante a sua primeira moradia. Então você pode ter dívidas homéricas, ninguém te tira da sua casa. Só o governo, no caso, né? Se você não pagar imposto, não te tira. Mas o civil não pode te processar e mandar você pegar. O cidadão fica abandonado ali, ele tem uma casinha pertinho para morar. Essa casa. E aí ele pode vender essa casa, pegar o dinheiro, comprar outra casa. A casa é garantida que é a primeira moradia dele. E se ele fica devendo, ninguém tira essa casa dele? Não, ninguém tira a casa, aonde ele mora. Mas aí tem seria um bem de família. O mínimo da sobrevivência, né? Seria um bem de família, mas quando é duas pessoas, quem é que pega esse bem de família? O João ou o Pedro? Agora, por exemplo... somente, né? Um pega esse bem de família, mas não os dois. Agora, ele pode oferecer este bem como garantia de alguma coisa? Não. Sim, ele pode, lógico. Aí, nesse caso, ele vai perder porque ele aceitou, né? Ele não pode estar... Pela própria calção no imóvel, né? Financiamento é superior ao
direito. Agora você não pode chegar na rua, processar ele e falar assim, mas você tem uma casa de 10 milhões de dólares, eu vou te processar e põe uma penhora em cima da sua casa. Isso não pode. Agora o banco fala, quer o dinheiro, ok, eu ponho uma penhora e você aceita que não tem como tirar fora. Então o banco aí, ele não pagou imposto, o governo tem direito de pegar também a casa, não pagou imposto predial, o governo tem direito de pegar a casa. Então não é tão garantido, mas civil, sim. É meio parecido aqui, né? O problema é só o do valor, né? Porque o valor, se o valor for exorbitante do imóvel, eles falam para penhorar e depois vender e o que sobrar compra outro imóvel, né? Mas a moradia, a questão da Constituição Federal, lá nos Estados Unidos, aqui também tem, né? Tá lá no artigo 6 da Constituição Federal, moradia. Foi emenda constitucional, não lembro o número da emenda constitucional, não sei se foi 2002 ou 2004, né? Que colocaram como moradia direito fundamental. Direito fundamental previsto lá no artigo 5 da teria que Constituição. realmente ser exercido, né? Nossa, meu Deus do céu. Infelizmente nós não temos uma população que faz valer essa situação, né? Mas por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Agora, não falta também a consulta, porque o sujeito, por exemplo, o doutor Gênio estava falando, tudo, muita gente teve uma conversa muito boa, mas tudo tem a consulta ao advogado, né? Aqui o pessoal só vai consultar o advogado quando já está com problema sério na mão. Parece que lá, ela comentava que lá qualquer tipo de conflito, previamente consulta-se um profissional. Não conflito, você tem uma ideia, você consulta o profissional para saber se a ideia, como exatamente fazer o caráter ajuste, preventivo. O ajuste da ideia, né? Você pode ter 1000 ideias e às vezes tem alguns problemas que pode acontecer nessa ideia. Né? Então a gente consulta o advogado. E tem muito menos conflito ainda. Acaba tendo muito menos conflito lá na frente. Tem muito conflito, mas de qualquer maneira é mais fácil e te faz você andar mais longe, né? Porque você não vai... até existe aquela expressão aqui no Brasil que você nada e morre na praia, né? Então é algo negativo, né? Que você está indo muito bem, de repente surge um bloqueio. Aí você vai chamar o advogado, às vezes é tão complexo, não tem solução. Se você consultar ele antes, ele vai te dar todos os caminhos. Aí até muitas vezes eu uso a expressão duas pessoas de negócio, vão fazer o negócio, eles se preocupam muito com o preço e com a qualidade do produto, talvez eles esquecem a distribuição, a embalagem, o transporte. E às vezes até se eles são mais sofisticados, eles lembram disso tudo, mas não lembram que pode ser que tenha uma enchente, que tenha um furacão, que tenha um terremoto, sei lá, dependendo da área, e acaba que fica impossibilidade, lógico, todo mundo aceita, mas e o que fazer? Se você é a pessoa do meio, né? Quem é o último, que nem sabe de onde vem o produto, então sempre é bom usar o advogado, que ele vai saber todas essas inconveniências que pode acontecer, né? O advogado é sempre o chato, né, digamos. É aquele cara que põe um monte de empecilhos para tirar um monte de caminhos, né? Mas são os caminhos corretos, né? Para ele não ter o problema. E a doutora está falando que lá em 3 meses, no máximo 3, sei lá, até 3 anos, 3 anos, a doutora não falou, mas as coisas estão resolvidas, né? Aqui são 3 para começar, 5 na metade do caminho, se chegar a 10 que vai para o Supremo, não é isso? Bom, uma ação aqui no direito de família, você também ingressa com uma ação. 20 anos. Ela fica. Bom, se pede medida cautelar, se pede para bloquear os bens, o juiz muitas vezes não acata o pedido. E aí você recorre para o tribunal e são meses, não é isso? Então, uma coisa, por exemplo, penhora online. Tem como entrar, por exemplo, na questão de familiar? Pensão não pagou, penhora online o sujeito, juiz, né? Penhora na conta. Essa foi a execução do 732, né? Que é sob pena de penhora, aí sim. Nós temos 2 espécies de execução de alimentos aqui, né? Aquela que é sob pena de prisão e a sob pena melhor de penhora, né? Então, se for essa de penhora, que hoje está surgindo pelo 475J lá, que é o cumprimento de sentença, muitos juízes estão indo pelo 475 e não indo mais pelo 732, né? Que é melhor para o credor, porque se ele não pagar em 15 dias, multa de 10%. Depende do juiz. E a impugnação tem que ser feita com caução, não adianta, ele tem que caucionar, tem que oferecer algum bem para ele poder impugnar. Se ele impugnou e a impugnação foi improcedente, o juiz pode fazer o basta-injúdice, fazer aquela penhora online. Não é melhor, doutor, olha só, porque a grande verdade é o seguinte, e é o homem que faz isso, é o homem, ainda é machista com relação a isso, eu vou pagar R$500, né, sei lá.
Ah, mas não vou dar mais que isso aí. Então, só que o sujeito ganha 10 mil, 12 mil, e tem essa coisa da família. É melhor a penhora online nessa primeira situação do que a prisão do sujeito. Muito melhor. Eles estão, inclusive, fazendo a penhora do fundo de garantia agora, né? Que ótimo. Garantia, né? Mas garante pelo menos a sobrevivência da criança. Fundo de garantia da pessoa, que está lá 20 anos com fundo de garantia, porém não foi mandado embora, então ainda estava trabalhando, e hoje é permitido a penhora também. Houve execução, a penhora do fundo de garantia. Agora na Flórida, não pagou, o juiz já pede direto ali a penhora você na também conta? pode pedir, mas você tem que entrar você tem que entrar numa petição para ser oficial e aí depois... O juiz entra na conta ali e já penhora direto? Não necessariamente, ele manda uma ordem, aí tem os oficiais, tipo xerife, né? A gente usa a palavra xerife, né? Você vai e penhora a conta da pessoa, ou ela manda, você pode pedir para o empregador, se ela tem um emprego, ela tem um salário, que o empregador, em vez de pagar para a pessoa, vai pagar para a criança, no caso. Nesse negócio de criança... Desconto já direto na folha de pagamento dele. Nós temos isso. É muito parecido. Em algumas coisas, e se não tiver nenhum lado, se a pessoa esconde para todo lado, então aí é a hora de prisão. Interessante. Aqui você pode optar, a prisão direta, né? São os 3 últimos meses que está devendo, mais o que vem sendo durante o processo, e o restante para trás sob pena de penhora, né? A gente sabe que a gente tem a prisão em primeiro lugar aqui, porque a maioria que não tem nada mesmo. Ele está devendo e não tem nada para penhorar. Mas na hora que vai lá e pede o mandado, aí aparece, né? Aí eu cheguei pra fazer uma correria, né? Então, mas aí o sujeito é preso, eu estava falando pro doutor, ele é preso e não tem dinheiro nenhum. Como é que pronto, já foi preso, aí já não vai mais conseguir dinheiro, porque a prisão já não ajudou o sujeito. E pronto, aí não tem mais como voltar, ficar na cana direto. O que acontece? Muitas vezes, exatamente, é usado como uma vingança, o que é uma coisa negativa, né? Isso aí é o lado mais feio da... É ruim. É péssimo. Né? Eu tenho que fazer um acordo para pagar de forma... Porque ficou alto, né, o valor, de forma parcelada. A pessoa fala, não quero. Eu não quero. Então a intenção é prender. A intenção não é receber. Exato. Porque ele quer pagar, mas quer pagar de forma parcelada. Agora tem aquele pai que fala que vai pagar de forma parcelada, ou mãe, né? Porque são iguais hoje os direitos. Bom, fala que vai pagar, faz um acordo em audiência, depois não paga. Então, normalmente... Entra com a ação de novo, o juiz marca outra audiência, vai lá e não paga. Normalmente no acordo já é colocado, né, que volta o 733, volta à prisão. Só que só pode pedir execução pelos últimos 3 meses. Então, pra prender. Mas é acordo, ele assinou o acordo, normalmente o credor não vai deixar passar batido essa parte aí, né? Tem que ser se não pagar uma das parcelas, vence todas e volta o status anterior, ou seja, de prisão. Aí é emitido logo o mandado de prisão. Não, é porque a prisão... É feito... Porque, como ele falou, a pessoa foi mandado, paga, aí ele não paga, ele dá um jeito de não pagar. Tem que fazer tal coisa, tenta ver, não tem, ele faz de uma forma, ele é empresário, então não tem como tirar o salário dele, ele não tem nada no banco, ele fez de uma forma. Então, o juiz sempre sabe melhor. Então, você está vendo que ele usou de má fé para evitar pagar, com certeza, aí vai fazer, bom, já que você não quer por bem, a gente... Doutora, mas é o homem que faz mais isso lá? Que é naturalmente o homem. Infelizmente é o homem, né? A grande maioria, mas poderia até ser uma mulher, mas é muito raro. Aqui fica em média preso 30 dias, não é isso? Se não pagar? 30 dias, se não pagar. E lá? Depende. Também pode ser que seja um dia, 2, uma semana. Olha a diferença também. Aqui na verdade o máximo sempre 3 depende meses. a pessoa. O máximo 3 meses. Nós juízes pegaram 30. Vai ficar 3 meses também, não vai pagar mesmo daí, né? Fica 30, não paga, depois fica 30 novamente pelas próximas 3 prestações que não pagou? Pode de novo. E assim sucessivamente. Ele vai aumentando a pena, né? Se a pessoa realmente... Mas é possível que ele não tenha nada, né? Ele realmente está desempregado. Mas o juiz chega para ele e fala, bom, o senhor veio aqui andando? Vim. O senhor está vestido? Estou. Né? O senhor consegue se vestir? Então tem condições de trabalhar e pagar a pensão alimentícia. O Zé Elias se entregou. Ele falou, não tenho nem para pagar, ele se entregou e ficou lá preso 30 dias. Doutores, eu vi uma situação com o desembargador Calandra, que hoje eu apresento a MB, e o que ele fez? Bom, não é que ninguém faz isso. Eu não tenho emprego, eu não tenho como pagar a pensão, não sei o que, mas eu vou preso, mas não tem como. Você não tem emprego? Então tá, ligou para uma empresa, né, acho que era para coletar lixo, qualquer coisa assim, um negócio assim mesmo. O senhor não tem? Então tá, ele vai pagar que você ganha tanto para conta. Fez isso, o desembargador conta essa história. Saudações lá do desembargador. Aí, o senhor vai catar lixo na rua, né, para pagar a pensão da sua filha.
Então tá, pode começar amanhã não, doutor, então a gente vai dar um jeito e alguma coisa eu consigo tirar. Não, exatamente, né? Lá também tem isso, né? Porque a maioria das pessoas consegue fazer algum trabalho. Mas digamos que a pessoa tem um defeito físico, não possa realmente cortar grama, trabalhar num restaurante. Então tem que tentar ver, mas é possível, se ele pedir para o juiz dá um prazo, ok. Vai procurar emprego e no mínimo tanto você tem que conseguir. E realmente consegue, né? Quem quer consegue. Agora se ele fica na rua... Alguma coisa tem que pagar, né? Alguma coisa tem que pagar. Mas o problema maior aqui é que a revisional demora muito. Por exemplo, 50 mil reais. Eu vou falar uma... Geralmente a pessoa que não consegue trabalhar, que tem problema físico e não tem problema mental, não consegue nada, geralmente não tem filho, né? Não tem filho. Mas ele paga 50 mil reais, 40 mil que é no caso do Zé Lia, se não me engano. Só que ele já tinha entrado com uma regional, que ele perdeu os empregos, não estava jogando mais, né? Futebol, tudo isso. Ele já tinha entrado com regional, parece que em 2006. E ele não pagou, se ele está com regional, pedindo para um salário mínimo, para baixar para um salário mínimo, e é 50 mil, por exemplo. Imagina quanto é. 25 mil, se não me engano. Então, durante 5 anos, quanto que ficou devendo isso? Nossa mãe. 1 milhão e pouco foi. E Nunca ele falou, vai não pagar. tenho, porque eu pedi revisão já, mas a revisional foi julgada só na hora que estava preso. Você entendeu? Então o problema é que a revisional demora muito. E a execução ela vai rápido. Agora pensando em Aí é revisional. ruim, né? Nossa. Aí é ruim. Isso aí é um Se eu problema. entrei com revisional, é porque eu não posso pagar. Olha logo isso aí. Agora pensando em revisional. O cidadão entra com revisional, né? O pai de repente não tem condições de pagar aquele valor determinado pelo juiz, e entra com a revisional dizendo, olha, não tenho condições, preciso que esse critério seja alterado. E o juiz analisa, parece aquele critério binômio, possibilidade, necessidade. É isso, professor? Isso. Necessidade de possibilidades. Possibilidade de quem vai pagar, né? Se ele perdeu o emprego, claro que ele tem um emprego que ganhava 10 mil reais. Hoje ele não tem emprego. Alguma coisa tem que pagar, isso que eu falei. Alguma coisa tem que pagar. Mas não dá para ele pagar em cima dos 10 mil mais. Ele perdeu o emprego. A demora da corte é o problema. Né? É muito demorado. A revisional ela é rito ordinário aqui no Brasil, né? Rito ordinário. E a outra ação, a execução é rápida, ela é título. O próprio nome do rito já é complicado, né? O rito ordinário, né? A gente falando de uma situação que a gente não percebe. Agora eu vou ser machista, né? Eu vou ser machista, porque assim, a separação existe. Ele termina arrumando outra companheira e ela também, outro companheiro. E quando esse pede o poder de pagamento aqui, naturalmente, essa aqui que tem, ela já tem um companheiro que supre também. Também às vezes acontece isso. Porque a gente paga a pensão. Mas se for para ex-mulher, não, aí é extingue. É exoneração, é exoneração. Se for para ex-mulher e ela arrumou um novo companheiro ou um casamento, extingue os alimentos. Agora o problema é para os filhos. Porque o novo companheiro não é obrigado a sustentar o filho do outro. Não, isso eu concordo plenamente, né? Porque... Não, mas é porque, por exemplo, no caso... Mas a gente sabe que o padrasto muitas vezes faz o papel de pai. Não, sim, é um bom padrasto, mas ele não tem obrigação de sustentar o filho do outro, né? Eu tô falando do caso aqui, é aquela... Cada um tem um problema. Uma colocação única do jogador de futebol, mas é assim... A pensão eu acho que chegava a coisa de 10, 12 mil reais por mês, tal, quer dizer, um padrão de vida que não é para qualquer um aqui, né? Para quem paga a pensão, não. Eu, mesmo tendo outro companheiro, não. Eu ganho 12 mil no bolso e pronto, né? E é o que acontece no país aqui, né? Aí vai passar por 500 reais por mês? Não existe isso. Muito complicado. O padrão de vida dessa senhora também já morreu aí nessa história toda, né? De 2 para 500 reais acabou, né? É para os filhos, né? Para os filhos, que ele era dos filhos. Então quanto que fica a situação real, doutor? Porque 12 mil, estou falando de caso específico assim, 12 mil por uma pensão, que é os 30% dele ganhava, sei lá, 200, 300 mil por mês, não é a realidade para cuidar de um filho hoje, né? Que no máximo gasta 2 mil reais por mês com uma escolinha bem paga, comida, não sei, alguma coisa assim. Tem que ter esse estudo antes. Tem. Também é consciência da pessoa, né? Se ela pode pagar e está fazendo o que não pode, também é ruim, né? É uma situação ruim. Nos Estados Unidos não é obrigação de um salário para a criança. Né? Isso aí a gente até comentou ontem. É apenas uma ajuda de custo. É uma responsabilidade, o pai ajudar na responsabilidade da manutenção da criança. Porque tem muita criança pobre, digamos, em qualquer lugar do mundo. Então não tem porquê a criança ter um padrão de vida de rico só porque ela tem um pai que não está junto com a mãe. Tem tantos pais que estão juntos e a criança continua sendo pobre. E os pais são pobres também, no caso, né? Então, e quando separa, cai o padrão mesmo, né? Separou, nem caiu. Agora, essa questão de padrão... Às vezes o padrão não é muito bom. Agora, essa questão de padrão, de condições, ficou pensando nas relações familiares, muitas vezes,
uma das partes ali oculta os bens, oculta valores em conta corrente. E uma situação comum é que cidadãos aqui no Brasil vêm implementando ali, buscando contas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, visando com que esses valores não sejam descobertos pela outra parte. Ele abre uma conta lá nos Estados Unidos e mantém a conta lá. E aí a parte entra com a ação aqui e pede para o juiz, olha, oficie para que venham aos autos, né, as contas que ele possa ter naquele país. E não tem como, o juiz ele indefere isso e diz, olha, não é possível. Como é que fica essa situação, professor? É que você tem que ter muitos indícios, né? Que senão todo mundo... Mas ele tem o número da conta, ele tem o extrato da conta. É outra coisa. Aí é diferente. Vai pro Itamaraty, vai ter que investigar. Mas olha, Não, na social, verdade, não tem formas até melhor. Que, por exemplo, na Flórida a gente aceita o já. long arm status, que é você ter uma ação aqui, o juiz otorgou ok tanto, você manda pra lá, a gente só entra uma ordem na corte e a gente faz de acordo. Mas você tem que saber onde está o dinheiro, né? Mas não precisa de uma rogatória, alguma coisa assim? Sim, você entra na corte, por exemplo, você não pode ir lá e pedir pro banco, o banco não Tem tem que essa entrar lá. autorização. Sim, mas é uma coisa, você pega a sentença daqui, E leva a pra gente leva na sentença na corte mesmo, mostrando que é que já existiu e faz, não precisa ter pelo Itamaraty. Lógico, você até pode ir, que daí o porque às vezes a próprio... pessoa é pobre, né? Assistência judiciária. Ela não tem como ir para os Estados Unidos Foi ou nesse mandar sentido alguma que eu coisa pra lá. pensei. E aí? Mas eu acredito que fica mais barato. Por exemplo, uma intimação judicial. A gente faz da mesma forma. Em vez de você pedir que a corte, aqui no Brasil, mande para o Tribunal Superior para chegar até lá, você pode pegar a sua sentença aqui e mandar a intimação lá no oficial de justiça normal. É aceito. Mas tem que ingressar com uma ação lá nos Estados Unidos? Não. Você pega a sua sentença, a sua ação que você poderia intimar a pessoa, você entra na corte lá dizendo que, olha, isso aqui aconteceu no Brasil. Basta uma simples petição. Já julgada como já aceita Mas aqui. para chegar lá, né? Você chega lá e você pega essa sentença e leva na corte, oficializa localmente para ter jurisdição sobre a pessoa que você quer intimar. E você pede o oficial de justiça da corte americana intimar baseado na sentença brasileira. Olha só, isso é uma dúvida constante até para o profissional do direito. Mas acho que para chegar lá, principalmente na assistência judiciária, acho que realmente vai para poder ir gratuitamente, né? O que for, sim, aí sim. Aí A você é o locomoção próprio. né? Mas aí demora muito e você a criança já cresceu, já está com 25 anos, ou você está com 45 anos e chegou a sentença lá. Olha, eu vi uma situação muito engraçada. Eu não vou falar que a gente passou junto, mas a gente estava dentro de um lugar público. Então o Leopoldo passou essa que eu vou. A gente não terminou não tendo o caso da pessoa. Uma pessoa, a mulher chegou e falou assim, estava dentro de um órgão público sério, mas desesperado. Olha, meu marido separou. Me ajuda. Do nada. Tira essa dúvida. Meu marido separou e tirou cartão Prime, não sei o que, banco não sei das quantas, com filho não sei aonde e tal, né? Carro em diversos países. Ele me tirou tudo. Eu não posso nem fazer nada. É o seguinte, eu sei que ele tem conta nisso, tá tudo no meu nome. Quer dizer, tava dentro do órgão público, a Receita ia dar uma cacetada naquela mulher, ela já saiu declarando no papel tudo. Não foi isso que aconteceu? Ou seja, né, o marido estava sonegando e ela impostos junto, e mandando dinheiro para... E ela cúmplice, né? E ela cúmplice. Ajudando essas coisas. E aconteceu, quer dizer... queria denunciar ali o marido. Queria denunciar ela junto. Ou seja, muitas vezes não é o caminho, acho que o caminho é realmente este, né? Na verdade, a maioria das vezes que eles descobrem essas contas internacionais e tudo mais, existe muito a ver com a separação, né? E às vezes a mulher também não está sabendo realmente o que está acontecendo. Assina aí, vai. Muita gente assina. Né? Bom, mas assina ela assina. E assinou com um funcionário da Nossa, Receita. tem cada uma que eu vi, mulher 60 anos de idade já, o marido casou com ela com 17 e quando ela tem 60 anos, separou dela, deixou sem nada. Muito dinheiro, tudo no nome da empresa. Só que há um ano atrás, ela já tinha assinado um documento que a empresa ia ser vendida. Ele falou assim, já está vendida a empresa, viu? Reza para eu não morrer, que sua filha não vai ter direito a nada. Eu vendi a empresa já. Não. Tô sem nada, né? Sem nada. E aí, que eu falo que o problema dessa situação, 60 anos de idade, né? É um golpe que deu. E ela nem sabia disso. Ela assinou o papel. Eu queria saudar... Dá para entrar com uma desconsideração dessa finalidade jurídica, porque foi fraude. Né? Porque ele separou logo em seguida. Sei.
Mas é um problemão, né? Comendo direito. A mulher não sabia nada, né? Assinou, vacinando aí. Oh, meu Deus. Eu queria saudar esses telespectadores que estão nos assistindo e, em especial, minha amiga que está presente no chat, a Débora Colombo, coordenadora lá da Faculdade Drummond, está presente no chat, e os alunos também aí, todos assistindo esse convidado. Infelizmente, agora tem que... Olha, que pena. papo fluiu. Uma pena, acabou ficando... Olha, a culpa é nossa, Vitória, hoje, porque a gente queria que a senhora participasse desse primeiro bloco, a culpa é toda minha hoje, viu? Mas quando voltar ao Brasil, vamos... A doutora vai fazer um programa de lá para cá, eu estou estudando isso, fazer uns comentários com a gente, né? E o professor, por favor, volte. Vamos. A gente fala dia de família aqui, a gente precisa falar todo dia, porque não é nada esclarecido. Não, é muito complexo. É completo. Porque a diferença muito grande é de sucessões, né? Também. Sucessões, Nossa, tem que fazer planejamento, né? Mas a gente vai ter que encerrar o programa. Uma pena. Então, Eugênio, quando é que a senhora volta ao Brasil agora? O Ao programa Brasil? é seu. Bom, com certeza para final do ano, né? Que bom. Natal, Réveillon, tudo Brasil. É, Mas é o lugar do mundo. E agora olha, professor, acompanhe o nosso programa que vai ter participação dela de lá. Ela venha nos visitar novamente aqui. Hein? Com certeza. Né? É muito bom estar aqui no Brasil, realmente. Olha, professor, obrigado pela participação. A gente se encontra agora no final de semana lá na reunião de subseções da UES. Tá ok? Obrigado a vocês, obrigado pelo convite novamente. Obrigado. Então, Leopoldo? É sempre um prazer. E saudações ao professor e também a doutora Genilde Guerra, que vai levar essas considerações lá para o seu país. E vamos interagir nas redes sociais aí O seu gerente vem aqui participar, vamos fazer um internet. É extremamente interessante estar aqui com vocês. Que bom, obrigado. Bom, a gente vai encerrar aqui o Questão de Justiça, viu? E voltamos na próxima semana, quinta-feira, com a sua participação. Acompanhe pelo amanhã os nossos noticiosos da reunião de subseção dos presidentes da OAB, que vai ser feita aqui em Atibaia. E a entrevista da doutora Genilde também vai estar disponível no site, o que ela fez ontem na Rede Brasil, de televisão, vai passar no domingo agora. E do professor Nelson também vai estar disponível no nosso site na semana que vem. O programa Questão de Justiça Ultrapassando Fronteiras, é isso? Né? Ainda bem. Bom, até a próxima semana com a supervisão da Hilda Cilione, né, e a direção do Alberto Luquete. Até a próxima semana.